Discutir o Brasil de hoje é fundamental. E cada um de nós tem uma percepção. Tem pessoas que pensam mais à esquerda, outras que pensam mais à direita, outras que não pensam, e infelizmente a maioria da nossa população pensa pouquíssimo, deveria estudar para poder pensar mais. E para me ajudar a esclarecer uma série de coisas dentro do ponto de vista que ele tem, eu tenho muita alegria de receber aqui em Menorá, na TV, o meu querido irmão, meu amigo, que eu tenho a honra de privar da amizade dele, da intimidade dele, da relação pessoal que eu posso ter com ele, meu querido Paulo Ramos. Tudo bem com você, Paulo? Caminhando tudo bem, também a alegria de retornar aqui a Menorá. É Prazer sempre meu. bom. Você sabe que eu tenho um profundo respeito pelo teu trabalho. Obrigado. Entendo que você seja um dos mais sérios parlamentares, eu não sou obrigado a concordar com você, nem você a concordar comigo, mas eu sei que você é uma reserva moral na política brasileira. Sou um militante. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Paulo, nós talvez estejamos diante, pelo menos nos anos em que eu estou consciente e vivenciando política, talvez nós estejamos vivendo o mais profundo problema institucional, político e econômico da história recente brasileira. Não sei se você concorda comigo. O que eu quero perguntar a você, independente do tamanho da crise que nós estamos vivendo, é o que você pensa dessa crise. Onde está o início disso? Qual é o intermeio dessa história? E onde é que nós vamos parar? Bom, em primeiro lugar, existe também uma crise mundial. É a crise, indiscutivelmente, não dá para deixar de reconhecer, é a crise do capitalismo mundial. Está em crise. Uma rearrumação. As chamadas potências maiores estão em franca disputa. O que acontece na Europa, a dissolução da União Europeia. Dissolução grave. O que está acontecendo agora na Espanha. Olha aí, imaginar que há uma região na Espanha que quer a independência, quer ser um outro país. Na Inglaterra, no plebiscito, a decisão da maioria foi se afastar do mercado comum europeu, sair da União Europeia. E nós temos movimentos separatistas em vários outros países. Mas aqui no Brasil, ainda não há movimentos separatistas. Já houve, não sei se qualquer dia, vão reeditar os valores da Revolução Farroupilha para criar um outro país no Sul. De qualquer maneira, ainda não há. Ainda há um sentimento que prevalece de unidade nacional, o que é muito bom. Mas nós passamos por uma crise muito profunda. Primeiro, é uma crise institucional, porque os poderes não estão cumprindo os poderes da República, legislativo, executivo e judiciário. Nós estamos verificando que há, assim, afrontas à Constituição, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição em várias decisões, gostando ou não, o Supremo Tribunal Federal não tem observado a Constituição. Quando a decisão é uma decisão que contempla o sentimento de um, vem o aplauso. Quando contempla o sentimento do outro, vem a vaia. Mas reconhecer a inobservância da Constituição chega a ser muito fácil. Mas eu digo o seguinte, eu participei, eu proclamo isso com muita alegria e com algum dissabor. Eu sou um dos signatários da Constituição de 5 de outubro de 88. Você se arrepende Não. de alguns artigos que você consolidou? Eu lamento porque a Constituição ela não chegou a entrar em vigor. Porque imaginando a possibilidade de alguns reparos tópicos no texto constitucional, os próprios constituintes inseriram um dispositivo
que possibilitaria mudanças na Constituição a partir do 5º ano de vigência. E o que se viu? Um esforço muito grande para que a Constituição não fosse cumprida, de modo a que, a partir do 5º ano, a Constituição pudesse ser modificada. E foi. Ela não foi modificada, ela foi completamente adulterada. Porque quem pega a Constituição para ler, depois do preâmbulo, o primeiro item, a primeira palavra que está na Constituição é a soberania. É o Brasil se fundamenta. Primeiro item, na soberania. É possível hoje dizer que o Brasil tem soberania? Que a partir da Constituição de 88, a soberania nacional foi sendo consolidada? Não. A soberania é o quê? É a capacidade de um povo definir o seu próprio destino, de controlar suas riquezas. Não. A Constituição de 88 restabelece o monopólio estatal do petróleo, estabelece o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, bandeira nacional na navegação de cabotagem. O que se viu? Primeiro presidente eleito, depois de promulgada a Constituição, tinha uma visão completamente oposta ao que estava na Constituição. O Estado mínimo, o Estado era um elefante. E aí iniciou um processo de privatização. Você está falando do Collor? Collor, numa velocidade muito grande. Muito grande. Quando a Constituição completou 5 anos, eu ainda estava no Congresso Nacional. E eu fiz parte, orgulhosamente, do grupo da resistência. E naquele período, final de 93 e todo o ano de 94, a Constituição não foi modificada. Mas houve uma pressão política para que isto acontecesse. Nós vamos dar um pulo para o que está acontecendo hoje no Brasil. Hoje no Brasil, nós tivemos as eleições garantidas. O chamado processo democrático prevaleceu. A consulta popular. Com vícios, claro, com vícios. A influência do poder econômico, o uso da máquina administrativa. Claro que a representação política não estava legitimada em decorrência de uma vontade consciente da sociedade. Influências as mais diversas. Mas uma corrente política ganhou 4 eleições sucessivas. E a corrente política que tinha eleito o presidente da República em 89, que foi o Collor de Mello, e que elegeu Collor Itamar, e que elegeu Fernando Henrique Cardoso depois, por 8 anos, o Collor perdeu o mandato, o impeachment, assumiu o vice Itamar, que fez de Fernando Henrique Cardoso o seu candidato. Foi reeleito. Transformou Fernando Henrique em ministro da Fazenda. Fernando Henrique foi eleito, e o que fez? Para continuar privatizando, já podia mudar a Constituição, consolidou uma maioria no Congresso Nacional, acabou com os monopólios, acabou com a nacionalização do subsolo, privatizou a Vale do Rio Doce, privatizou as telecomunicações, iniciou os leilões do petróleo, enfim. 8 anos. Paulo, tem gente que diz, e eu acredito nisso, e eu sou muito franco com você, diferentemente do que você pensa, que a grandiosidade do Estado produz corrupção. Você não acredita nisso? Não é a grandiosidade do Estado que produz a corrupção. Claro que não. O que produz a corrupção é um conjunto. Porque tanto que a corrupção não é no Estado. A corrupção envolve a iniciativa privada. Sim, mas com o Estado. As relações de negociação com o Estado. Mas, na verdade, a corrupção acontece de qualquer maneira, desde que seja
a mentalidade predominante, até na sociedade. Quer dizer, o que você diz, então, diferentemente do que eu digo, é que no Brasil existe uma predisposição social para a corrupção. Independente do tamanho do Estado, poderá ou não haver índices de corrupção inaceitáveis. Eu dizia que, independente do tamanho do Estado, haverá ou não corrupção. Em alta escala. Que a corrupção, o controle social, isso aí como é que se diz? Existe em toda a sociedade, em todos os povos. A grande questão é a prevalência da corrupção. Mas se você analisar, somente a partir do período Collor e Itamar, passando por Fernando Henrique, dois mandatos, Lula 2 mandatos, e a Dilma, o primeiro mandato, interrompido o segundo. Se você analisar o desmonte do Estado, no período Collor e Itamar, todo o setor siderúrgico. Mas você acha que com Lula e Dilma também aconteceu a mesma coisa? Todo o setor siderúrgico. Depois, todo o setor petroquímico de fertilizantes, rede ferroviária federal, Lloyd foi extinto, Lloyd brasileiro, o Estado diminuindo. O Estado foi diminuindo. Veio Fernando Henrique. O Estado diminuiu. Entregou as telecomunicações, entregou a Vale do Rio Doce, estradas pedagiadas, portos, aeroportos. O tamanho do Estado brasileiro hoje não corresponde sequer à metade do que era no início da era Collor. Mas a corrupção tem se dado nas instituições governamentais que continuam prevalecendo. Tá bem. Vamos pegar então o caso da Oi. Está aí, devendo horrores. A situação é tão interessante que agora querem permitir que a dívida seja transformada em investimento. Quer dizer, uma falta de cerimônia a mais completa. Mas a grande questão é que o Estado veio fazendo parcerias. Nós estamos vendo a corrupção, por exemplo, não é a construção de uma hidroelétrica. A construção. Isto ainda não tem nada a ver com o Estado controlando a geração e a distribuição de energia elétrica. Nós estamos na construção da usina hidrelétrica. Questão na Petrobras. A Petrobras estava construindo refinarias, construindo aqui o Comperge. Nada ainda estava funcionando. A parceria com quem? Não falo em parceria público-privada. Uma obra pública, ela é uma obra pública porque ela está sendo paga com o dinheiro público. Mas quem está executando a obra é uma empreiteira. E aí? E o superfaturamento? Não é só o superfaturamento, o atraso na realização da obra, na entrega da encomenda. E quem é que financia? Quando falo em investimento externo, o investimento vinha de fora. O investimento era do BNDES, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Você vai fechar e vamos pular para as favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais. Então, deixa eu só dar uma concluída. A grande questão é que, pela inexistência de um projeto nacional que tenha como fundamento a própria soberania, o Brasil eternamente é um país rico, com a parcela, com a distribuição da renda, fazendo que o Brasil esteja aí em 79º lugar. Quer dizer, é um país grande e rico com o povo pobre. Miserável. Pobre. E a favela é o maior exemplo disso. Diz assim, a habitação é um bem inerente a um direito humano. Morar com dignidade, não é morar com luxo. Como é que você vê uma guerra como essa que aconteceu no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás e que existem pessoas dizendo que o comando dessa guerra está em outros estados e em presídios de segurança máxima? Eu tenho só que concluir dizendo que uma corrente de opinião perdeu 4 eleições sucessivas. Como caminhava para perder a 5ª, houve um golpe parlamentar. A substituição da presidente da República pelo vice
Já está comprovada, a substituição se deu para cumprir esse projeto, porque o presidente Temer vem desmontando o Estado brasileiro numa velocidade assombrosa, assustadora, além de investir contra os direitos sociais. Pô. A reforma da legislação trabalhista não foi reforma, quer fazer a reforma previdenciária. Vem assim, numa orgia e numa velocidade muito grande, por quê? Por causa da eleição. E diz, temos que realizar tudo isso até 2018, porque eles sabem que eles vão perder a eleição. Essa corrente de opinião. Tem os partidos políticos que representam essa corrente de opinião. A corrente que estava no poder e foi derrubada. Era irrepreensível? Claro que não. Claro que não. Mas na minha avaliação, não caiu pelos erros. Caiu pelos acertos. Aliás, um dos acertos vinculado à soberania nacional. E foi o fato da Petrobras ser a operadora única no petróleo descoberto na camada do pré-sal. Mas, de qualquer maneira, eu dizia para você, a violência nos grandes centros urbanos, ela não é produzida pela pobreza. Pô. Eu preciso encerrar esse bloco e nós vamos continuar no segundo bloco já já. Não sai daí. Paulo Ramos vai colocar com muita clareza a opinião que ele tem sobre as favelas, o tráfico de armas, o tráfico de drogas e essa guerra que aparentemente teria sido debelada no Rio de Janeiro, mas que nós sabemos muito bem que a qualquer momento vai explodir novamente. Não sai daí, já já voltamos com Paulo Ramos, deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta então com o segundo bloco de Menorá na TV com Paulo Ramos, deputado estadual à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então vamos lá, Paulo. Favelas. Guerra do tráfico. Nós temos os indicadores sociais que atestam a exclusão. Então tem a fome, tem o desemprego e tem o déficit habitacional. A prova, a mais contundente e visível da injustiça social, da exclusão, são as favelas. Pô. A falta de uma habitação digna. Agora mesmo, o prefeito anunciou um projeto para abrir janelas na Rocinha, porque o ar não circula e o número de tuberculosos é muito grande. Eu digo assim, violência maior do que a violência que pode advir do Complexo do Alemão, da Maré, da Rocinha, é a existência do Complexo do Alemão, da Maré, da Rocinha e outras. Porque o que assusta a população é o chamado crime do asfalto. A quase totalidade dos crimes são crimes contra o patrimônio ou com finalidade patrimonial. Mas há aqueles que praticam crimes contra o patrimônio que não são odiados pela população, mas que o impacto é um impacto muito maior. O crime do colarinho branco. Nós estamos vendo aí a orgia com recursos públicos. Mas você acha que essa gente que cometeu esses crimes não está sendo odiada pela população? Eu acho que está sim. Está sendo odiada, mas não sofre a repressão do Estado. Essas pessoas conseguem sempre escapar, sobreviver. Conseguem sobreviver. A grande questão é que a política de segurança pública, ela se baseia numa premissa falsa, que o elemento propulsor da criminalidade é o crime organizado. Reduziram o crime organizado ao tráfico de entorpecentes e simplificaram nas favelas. Aí todo o aparato policial... O que você quer dizer com isso exatamente? Eu quero dizer o seguinte, criaram um modelo jogando luz sobre as favelas de modo a jogar o aparato do Estado para reprimir os pobres. E o que é que você imagina que deveria ter sido feito? Porque eu tenho certeza absoluta que o grande tráfico de entorpecentes não está nas favelas. É uma manobra diversionista. Dirige o foco para a favela, enquanto a distribuição, o consumo, não está na favela. O consumo de entorpecentes não está na favela. O consumo de alimentos não está na favela.
O consumo dos melhores eletrodomésticos, dos melhores automóveis, das melhores roupas, esse consumo não está na favela. Assim como não está na favela o consumo de entorpecentes. Que seria um delírio imaginar que alguém deixaria ali na favela o seu produto para ele ser apreendido. Imaginar que agora, com a presença das Forças Armadas, aqui no Rio de Janeiro, houve uma apreensão de maconha na Maré de 1 tonelada. Isso faz parte de um projeto para manter o foco da repressão, é a perda administrada. Faz parte do investimento. Quer dizer que essas armas de grande potência, metralhadoras, quantas são apreendidas por ano? Quem é que realimenta isto? Se fosse verdade que há um grande prejuízo, não seria reproduzido. Prende um, imediatamente tem outro. E chegamos à insanidade de acreditar que o crime organizado no Brasil, que eles reduzem ao tráfico de entorpecentes, é administrado a partir dos presídios de segurança máxima. Para acreditar nisso, só com muita boa vontade e com a inteligência. Pô. Quando eu digo a inteligência da investigação. Qual a razão? A maior fonte de informação da polícia são os presídios. Se o preso tem que ficar isolado, sem contato, ou o menor contato possível com o mundo exterior, como é que a polícia tem nos presídios? Como é que a polícia defere essa força aos presos? Quer dizer que lá de Catanduvas, lá comandam o tráfico de entorpecentes aqui? Quer dizer que o NEM, para acreditar nisso, é preciso um esforço muito grande. Lá do presídio, ele determinou aqui a invasão da Rocinha. Quem acredita nisso, acredita de boa fé, mas há aqueles que induzem que existe um interesse em manter o foco nessas comunidades. Você foi policial militar, hoje você é deputado. Na sua avaliação, que fim levou esse cidadão 157, Olha, que é o dito provocador da invasão da Rocinha? Eu, lamentavelmente, digo isso, eu vi uma entrevista de um representante das Forças Armadas que estaria havendo um acordo com a família para que ele se entregasse. Se entregou? Agora, vamos admitir que estivesse havendo tratativas. Qual a razão de divulgar? Quer dizer que eu vou acreditar? Deveriam apresentar o camarada, não é isso? Quer dizer que eu vou acreditar também que ele estava naquele táxi, voltando para a Rocinha? Ninguém identificou o motorista do táxi por uma fotografia. Disse, eu não sei se ele afirmou peremptoriamente, como é que se deu essa identificação. Se ele estivesse na Rocinha, seguramente ele teria sido encontrado, ou queriam justificar um mandado de busca e apreensão coletivo. Eu não sei, porque as comunidades estão lá, excluídas, criminalizadas, reprimidas, sem nenhum direito. Ô Paulo Ramos, eu me lembro bem da época em que o Brizola foi governador do Rio e que havia uma enorme afinidade entre as opiniões do Brizola e as suas opiniões. E eu pergunto a você hoje, como se resolve essa questão da guerra nas favelas, do tráfico de entorpecentes, do tráfico de armas, de onde vêm essas armas e de onde vem essa droga toda? Rio de Janeiro não produz armas, não produz entorpecentes. O Rio de Janeiro distribui. Eu estou convencidíssimo, primeiro, que o centro de distribuição não são as favelas. Quem compra entorpecente na favela é o viciado pobre ou o desesperado.
Até brincava, comentava com você. Onde estão aquelas cadernetas que foram apreendidas de quem comprava entorpecente pela delivery? Quer dizer que você vai acreditar que deixe lá para ser apreendido? O Brasil, as pessoas, eu lamento muito ter que dizer isso, mas o Brasil é o maior produtor mundial de maconha, pô. Por que não reconhecem isto? Por que não tentam... Fica impossível erradicar as plantações. Quantas pessoas no Brasil você acha que já ouviram isso que você está dizendo aqui agora? Eu faço pronunciamentos. Tá bem, querido, mas você faz pronunciamento dentro da Assembleia Legislativa? Dentro da Assembleia, fazia no Congresso Nacional. E muitas vezes não sai para fora. Mas eu fazia no Congresso Nacional, quando eu era deputado Onde é que federal. se produz maconha no Brasil hoje, sendo o maior produtor do mundo, Brasil? Existe o chamado polígono da maconha. Qual é o grande problema do agricultor? É o escoamento da produção. Quem produz maconha não tem esse problema. Porque o escoamento é muito mais fácil, que existe um interesse. Eu digo assim, o envolvimento crescente da nossa juventude, o maior número de viciados, é a pressão da oferta. A pressão, se houver uma oferta menor, você também reduz o número de usuários. Mas a oferta não só é muito grande, como o acesso também é muito fácil. Onde é que está o polígono da maconha? Está lá, Pernambuco, Bahia, Minas, todo mundo sabe onde é. E não é uma área pequena. Diz assim, o Brasil, a maconha vem do Paraguai. Eu não estou dizendo que no Paraguai não tem a plantação de maconha. Mas o Paraguai já plantou café, já plantou soja. Tudo aquilo que é produzido aqui no Brasil, o Paraguai já produziu. Porque era questão do esquema de nota fiscal para cá e para lá. Então que guerra é essa que existe em cada favela? Todo mundo sabe. Quais são os países que produzem a cocaína, ou a pasta da cocaína? A Colômbia, a Bolívia, isto já identificado. O que é que esse esforço feito com parceria com o governo federal, o que é que esse esforço não é feito para impedir ou reduzir a entrada no Brasil? Ah, mas tem Paraguai, aquela ponte da amizade, chega a ser um horror aquilo. Será que não pode existir um esquema eficiente de fiscalização? E se não existe, qual é o motivo? As rotas, será que a inteligência não conhece as rotas? Qual é o motivo da falta de ação? Eu imagino. Por quê? O resultado financeiro do crime organizado, jogo, prostituição e entorpecente, o resultado financeiro é muito grande, pô. Para onde vai esse dinheiro? Como é que esse dinheiro é lavado? Pô? Será que não há uma investigação sobre isso? Será que o resultado financeiro do tráfico de entorpecentes está nas favelas? Pô? Chega a ser, assim, um desafio à razão, que não cuidam de reprimir de cima para baixo. E essa guerra, qual é a razão de existir dela? É a luta pelo pequeno consumidor da maconha, da cocaína? Na verdade, existe um estímulo, que é o próprio Estado que propôs o enfrentamento. Dessa maneira, pô. Não oferece condições. Deixam ali uma migalha. Uma vez eu ouvi de um amigo meu o seguinte: se você pega um sujeito com muita fome, você bota um prato de feijão frio, salgado, diante dele, você pode ofendê-lo de tudo. Sabe o que ele faz? Ele come. Não tem... Criam como oportunidade de ter uma vida melhor. A indução à venda de entorpecentes. E não é dizer, porque é uma mentira, dizer que é o tráfico que emprega nas favelas. Emprega um mínimo, pô. Não é verdade que a geração de empregos nas favelas pelo tráfico é muito grande. Isto é outra mentira. Basta verificar de manhã quantos saem de lá para trabalhar. O próprio comércio local. Ô Paulo, quando alguém ouve você falar, além da podridão que existe numa certa área da classe política brasileira, dentro de certos partidos políticos, no executivo, junto a empresários que se beneficiaram de empréstimos e de negociatas, ouvindo você falar, a gente chega à conclusão
que nós não estamos vendo nem a cabeça do prego do iceberg. Não, o iceberg é tão grande por baixo. Claro que não está, mas o Estado, para colocar o foco na favela, optou pelo confronto, a eliminação do inimigo. Quer dizer que o inimigo da pátria, as Forças Armadas com carros de combate, de guerra convencional, cercando favelas no Rio de Janeiro. Isso é de um absurdo. Mas, diante do quadro de insegurança, claro que tem efeito positivo aqui e ali. Como é que faz com essa guerra que aconteceu há pouco tempo atrás, por exemplo, na Rocinha? Na tua opinião, como é que se resolve isso? Você como chefe do Estado-Maior da PM. Deixa eu lhe dizer, a solução envolve um conjunto de políticas públicas. Não tem uma solução tópica. Assim, para frear, estancar a sangria, como eles disseram aí, é preciso uma providência imediata. Mas você percorre... Ronaldo, você conhece. Chega nessas comunidades, a juventude está na rua, os adolescentes conversando nas esquinas. Pô. Por quê? Por que nas comunidades conversam nas esquinas? Que a habitação não oferece conforto, também não tem acesso para ir a um shopping center. Mas as famílias médias, onde as casas oferecem algum conforto, mesmo estando fora da escola ou desempregado, não fica em pontos na esquina, pô. Fica dentro de casa. Às vezes pode reunir até um outro grupo de amigos, mas não fica na rua, num ponto determinado. Você anda nas comunidades, nas favelas, a rapaziada está em grupos conversando na esquina, pô. Conversando sobre o quê? Tem a parcela que trabalha, que é a parcela majoritária. Mas tem uma parcela desocupada. Não está estudando, também não está trabalhando. Faz o que da vida com essa pressão para o consumo? Acaba tendo que fazer. Mas e quando... Olha, me causa até uma certa emoção quando eu vejo nesses sinais ou nos engarrafamentos grupos grandes vendendo amendoim, vendendo bala, bota ali no carro, em 5 carros seguidos, volta correndo para ver quem quer comprar R$2. Aquilo é uma demonstração de quê? De miséria. E de trabalho, de esforço. Trabalhar. Eu cito isso tem algum tempo atrás. Eu vi o rapaz na Avenida Brasil, ele correu uns 100 metros para vender uma garrafinha de água mineral. Porque o sujeito sinalizou que queria comprar, mas o trânsito não parou. Quer dizer, esse tipo de esforço, de sacrifício, demonstra o quê? Vontade de trabalhar. Se tivesse um emprego digno, que permitisse sobrevivência, mas não, tem que viver de bicos. Esses vão para os sinais, mas tem aqueles que vão para outras atividades, compulsoriamente. Agora, sobre eles... As acusações pesam quando eles não representam realmente a concentração da venda do entorpecente. Nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Paulo Ramos. A conversa é profunda, nós precisamos dar atenção a essas questões que o Paulo Ramos levanta, porque é obviamente mais fácil a gente pegar a consequência e deixar de lado a causa. O Paulo está tocando o dedo nas causas. Vamos continuar com ele no terceiro bloco de Menorá na TV. Não saia daí, já já voltamos com Paulo Ramos. Estamos de volta com Paulo Ramos, terceiro bloco, Menorá na TV. Paulo, por favor, eu tive que interromper o teu raciocínio e agora estou te pedindo para você continuar com ele. Eu, às vezes, converso com companheiros da área da segurança pública, policiais militares, policiais civis, e muitos não gostam que a gente fale que a política é do confronto. Então eu vou trocar. São as operações policiais. A polícia, progressivamente, esse modelo anormalizou a segurança pública. A polícia militar perdeu a possibilidade de fazer o policiamento ostensivo normal, como fazia antes. Tinha o policiamento a pé, as radiopatrulhas com seus setores. As operações policiais,
eram excepcionalidades. O BOPE só era utilizado em situações de muita anormalidade. A Polícia Civil, as investigações criminais, tudo substituído por operações policiais. E aí o que acontece? Com as operações, os profissionais da segurança pública, imaginar que esse ano, quantos policiais militares já foram mortos? Mais de 105. E aí estávamos em 105 outro dia. Mas quantos foram feridos? Isso não tem número. O número é muito grande. Se 105 morreram, você pode ter certeza que 4 vezes mais, no mínimo, foram feridos. Quantos ficaram incapazes para o serviço? Então, ao mesmo tempo que existe a vitimação, principalmente nas favelas, quem sofre a consequência também são os próprios policiais militares. Por que é que existe guerra por ponto de tráfico em favela, na sua opinião? Na verdade, existe o estímulo. Porque quando, na minha opinião, a política de segurança pública ajuda até a organizar. Porque não há outra alternativa para ter uma renda. Acaba aquele pouco, é pouco, considerando o volume total de entorpecentes. Mas para os grupos, aquilo passa a representar muito. Outro dia eu vi a casa do traficante na Rocinha. Olha, televisão de última geração. Olha a geladeira. Claro, pô. Aquele sonho de consumo, qualquer chefe de família tem desejo de oferecer o melhor para a sua família. Basta ter um pouco de renda. Mas aquilo ali, para tentar demonstrar, ganham muito com entorpecente. A grande questão é que virou um nicho. Agora, controlam o gás, controlam a energia elétrica, controlam os produtos que são vendidos na favela. Aquilo ali passou a ser um outro território, mas só políticas públicas. Dizer assim... Quer dizer, não é verdade que é só a questão das drogas? Não, claro que não. Passou a ser uma área, um estado paralelo. De onde vêm esses fuzis todos, cara? E aí, de onde vem? Como é que eles chegam até ali? São fabricados na China? Como é que eles chegam aqui? Vem andando? Outro dia, a Polícia Civil apreendeu aqui no aeroporto uma carga... 60 fuzis. 60 fuzis. Porque se alguém pensa que vem... Alguém acha que o entorpecente vem na mula? O cara que engoliu, coisa... Vem nos contêineres. Porque o volume é muito grande. Agora, eu estou convencido de que colocam esses fuzis nas favelas justamente para justificar a repressão policial. Eu convivo com as famílias. Aliás, eu convivo com as famílias dos favelados, quando vão... policiais. E também com os policiais. Então, o sofrimento é muito grande, pô. E não justo. Tá vendo? Milhares de crianças sem aula. Milhares que não... Comércio fechado. Ô Paulo Ramos, como é que você explica um ministro da Defesa, numa sexta-feira, dizer que vai permanecer durante um ano na área onde ele está com o Exército e 4 dias depois ele retira o Exército e leva embora? O que quer dizer isso? Quem mandou ele dizer que ia ficar um ano e quem mandou ele dizer que vai retirar e efetivamente retirou? Eu estou convencido intimamente de que os chamados chefes militares não concordaram. Perceberam que no padrão de enfrentamento que foi consolidado no Rio de Janeiro, as Forças Armadas iam ter que matar ou morrer, ou matar e morrer. É um papel que vem sendo cumprido pela polícia. E eles perceberam... O Exército não pode matar a população do que o desgaste seria um desgaste muito grande. Agora, o que eu defendo primeiro é que todo esse aparato de apoio do governo federal seja utilizado para impedir a entrada de armas, para impedir a entrada de drogas. No país. No país.
ação conjunta, mas o papel no atacado é deles, no varejão, as polícias estaduais. Mas no atacado, eles. E a aduana, a fiscalização. Será que o que entra no Brasil é fiscalizado? Os contêineres que vêm nos navios? É uma surpresa. Quantos fiscais aduaneiros tem o Brasil? Para fiscalizar o que entra e sai. Não tem fiscalização efetiva. O efetivo da Polícia Federal não é suficiente nem para os portos, aeroportos e passagens de fronteira oficiais. O efetivo é pequeno. Basta você verificar as atribuições da Polícia Federal e verificar o efetivo. Não é suficiente. Polícia Rodoviária Federal. Você anda por algumas estradas no Brasil afora, os postos fechados. A grande questão é que sobra para a Polícia Estadual. E não tem política pública de educação. Cadê o programa da educação integral? Os centros comunitários de defesa da cidadania, o respeito às populações, mas medidas preventivas não são exclusivamente medidas assistenciais. Não. Agora, tem que ter um modelo econômico, um modelo que gere emprego. A grande questão é que as coisas são interligadas. Tem que ter um projeto de país, um modelo de sociedade. Senão, nós vamos continuar permanentemente tratando das consequências sem cuidar das causas. Dos pré-candidatos à presidência da República que você tem visto por aí, qual deles você acredita que tem um projeto nacional, mesmo que contrário à tua ideia, aos teus valores, ao teu pensamento? Eu tenho participado de muitos movimentos. Até tenho organizado. Já na Assembleia Legislativa, uma grande audiência pública contra o desmonte do Estado. Eletrobras, Petrobras, Casa da Moeda, SEDAI, uma luta pela preservação da nossa soberania. Mas o que eu defendo nessa fase trágica da vida nacional é que, primeiro, que tenhamos força, que estejamos unidos defendendo o Estado democrático. Nem de direito, mas que esse de direito seja o direito à participação da sociedade. Que os direitos ainda não estão, que nós não temos democracia, a verdadeira democracia. Que democracia significa liberdade com justiça social. A justiça antecede, inclusive, uma sociedade justa, livre, fraterna e solidária. Eu tenho defendido que nesse momento não é um momento de falar em candidatos, em nomes. Eu defendo que as correntes apresentem um projeto completo. Mas alguém tem apresentado isso? Não, está em discussão, tem aí a elaboração de projetos. Mas eu defendo que as correntes se unam em torno dos projetos. Não é defender uma candidatura, é debater, organizar um projeto nacional com base na soberania e que promova, quer dizer, imaginar agora. Como é que não tem mais investimento em ciência e tecnologia? O governo federal chegou a propor o fechamento das universidades estaduais. Você tem vontade de voltar a Brasília? Ou você prefere operar a tua forma de visão política e o teu trabalho político efetivo no Estado? Ronaldo, qual é a tua opinião? Eu permaneci 8 anos no Congresso Nacional. Registro que fui constituinte e participei da resistência às mudanças na Constituição, em 93 e 94. Assinei a Constituição em 5 de outubro de 88 e dei uma contribuição para que a Constituição não fosse adulterada no período seguinte. Já estou aqui na Assembleia Legislativa há muito tempo. Já estou com 5 mandatos de deputado estadual. Então, obviamente, que conversando aqui e ali, eu penso que eu estou tão envolvido na defesa de um projeto nacional que eu poderia caminhar para tentar voltar à Câmara dos Deputados em Brasília. Em que você gostaria que o povo brasileiro hoje pensasse?
diante de tanta balbúrdia, de tanta incompreensão, de tanto choque entre os poderes e de tanta notícia de maus feitos no país? Que ao invés de tudo isto representar uma pressão para que haja o desânimo, ao contrário, que seja um desafio, que haja vontade de participar organizadamente, discutir, participar da elaboração de um projeto. E aí sim, depois de definido o projeto, quais são as reformas necessárias? O que até hoje o Brasil não fez? A reforma agrária? Como é que a política tributária beneficia quem tem mais renda? Pô? Quer dizer que não tem reforma agrária? Está aí a imensidão do território nacional. A reforma. O Brasil é o único país do mundo grande que não fez reforma agrária. Quer fazer o que? A reforma da Previdência? Então, o controle da nossa riqueza. Já estava falando no nióbio. O Brasil é o maior. Tem a maior reserva de nióbio do mundo. E é um minério dos mais importantes. Então o Brasil tem que... o controle das riquezas nacionais para o bem-estar da população. Alimentação, habitação. Não tem uma política habitacional de substituição dessas habitações. Então, um projeto nacional, que a Constituição de 88... não só cuidava da soberania nacional, cuidava da questão da educação, da saúde, da previdência, mas os direitos sociais. Mas a Constituição de 88, a palavra direito aparece muitas vezes. Mas é claro, pô, como é que num país onde a característica é a exclusão, uma Constituição tem que contemplar direitos, pô. Paulo, nós chegamos ao final do programa e eu quero que você utilize as nossas câmeras, os nossos microfones, para se despedir do nosso público. Eu quero te agradecer mais uma vez a tua presença aqui entre nós. Eu que agradeço. Eu acredito na democracia. Acredito na força do povo. Eu acredito que o Brasil há de encontrar o seu verdadeiro destino. 2018 é um ano importante. Vamos caminhar resistindo, defendendo aquilo em que acreditamos, mas ao mesmo tempo também a elaboração de um projeto nacional com perspectiva de distribuição da renda, soberania e justiça social, e que possamos garantir a realização da participação do povo brasileiro nas eleições de 2018. Não é possível abrir mão do processo democrático. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET. E também em todos os dias em que nós nos acostumamos, e também você se acostumou, a repetir essa nossa conversa e que você pode prestar atenção e verificar aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.